Olá, mães! É um prazer mais uma vez estarmos com vocês nesse dia tão especial, quinta-feira, 29 do mês de outubro, já no final do mês. Nós agradecemos a todas vocês que estão conectadas conosco de todo o Brasil. Hoje Deus tem algo muito importante a falar-nos através do testemunho da nossa querida Fabiana Tafarel. Mães Unidas de Oração é um ministério que cuida dos filhos, das escolas e das mães. Então, nós temos essa tríade. E nós estamos debaixo da cobertura do nome de Jesus Cristo. Deus em primeiro lugar, família em segundo, ministério em terceiro. Nós temos trabalhado essas prioridades em nossas vidas. Mas Deus em primeiro lugar sempre. Ele é o detentor de tudo na nossa vida. Ele que comanda todas as coisas. A última palavra vem dele. E basta uma palavra dele para que o milagre aconteça. E é sobre milagre que nós vamos falar hoje à noite. Sobre milagre do que Deus é capaz de operar. E nós agradecemos tanto a Fabiana quanto a Patrícia Pedro e também a Júlia Andrade, como sempre, está dando todo o suporte para nós na tecnologia. Nós queremos registrar aqui o nosso agradecimento para Júlia também. Então, nesse momento, eu queria que a Fabiana desse um alô para as nossas mães que estão começando a entrar. E desde já, mãe, você já vai colocando o nome dos seus filhos, nomes de pedidos de oração, de alguma enfermidade, porque nós vamos orar no final e você vai colocar, mas vai dizer também qual o motivo, né? Vamos orar por fulano. Você vai dizer o motivo da oração, está bem? Então, eu queria que nesse momentinho a nossa querida Fabiana entrasse e desse um alô, uma boas-vindas aqui para nossas mães, tá? Tudo bem, Fabiana? Oi, irmã Paz, boa noite. Boa noite, mães. Deus abençoe, mães de todo o Brasil. Querida, Bem-vindas aqui conosco. muito linda você, Fabiana. Deus abençoe você nesta Amém. noite. Tem muito para nos falar sobre a Amém. operação do milagre, né, que ele fez na sua vida, e o nosso motivo hoje da nossa live é sobre isso. Nós falamos sobre o Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso, aquele que transforma, aquele que dita a última palavra. Eu sempre Amém. falei aqui que quando o meu pai, o pastor Ismael Gomes de Souza, sofreu aquele atentado no púlpito da igreja, e eu era adolescente, e todo aquele período, ele estava com 50 anos, e ele viveu até 87 anos, e todo Glória a aquele Deus. 37 anos, e nós falamos aqui que aquela bala ficou alojada na coluna, porque não podia tirar, porque estava paralítico. Nós falamos o que aconteceu com a pessoa que assim procedeu, ele estava usando drogas. Depois ele veio a falecer, e Que tantas outras coisas. tristeza. Não tinha nada contra o meu pai, nada. Foi uma coisa do inimigo mesmo. E meu pai, quando ele sofreu o atentado, a bala passou 3 milésimos do coração. Eu sempre falo isso. Meu Jesus Não existe Cristo. 3 milésimos do coração. É, Existe plano de vontade de Deus. é verdade. A tendência nossa, porque isso, não, é Deus agindo, é Deus operando. A palavra final é dele, e às vezes ele tem uma palavra de cura e quer que nós clamemos, e muitas vezes nós perdemos a bênção porque nós não clamamos. É O verdade. céu está lotado de bênçãos para nós, são celeiros de bênçãos. Só que muitas vezes nós não clamamos. Nós somos médicos, doutoras, dentistas, nós somos tudo. Temos muitos afazeres, mas não lembramos de buscar o Deus Todo-Poderoso. E é justamente sobre isso, nesse mês de outubro, um mês que é bem focalizado, bem focado, bem em evidência sobre o câncer, sobre tudo o que acontece, onde nós temos parentes, amigos que também sofrem com o câncer, em outros locais também, não só câncer de mama, mas hoje nós vamos falar sobre, não é sobre toda a decorrência da situação, mas o milagre que Deus operou na vida da nossa querida Fabiana. E isso é motivo nosso de muita alegria. Daqui a pouco, a nossa querida Patrícia Pedro vai dar um alô,
mas nós já vamos começar, porque a gente tem muitas coisas para perguntar, há uma grande curiosidade, e isso é muito importante para todas nós. E nós sabemos o quanto a necessidade de nós buscarmos a Deus é importante na nossa vida. Aí, oi, Patrícia, dá um alô aqui para as nossas Oi, mamães. gente. Tudo bom, Oi. mãezinhas? Prazer estar aqui. Tá? Desculpa. Oi? Não. É que o seu celular está bem abaixo do seu rosto, sobe um pouquinho. Mas, enquanto isso, nossa querida Fabiana vai começar, e nós estamos com uma certa curiosidade, Fabiana, porque eu fiquei extremamente emocionada com o seu testemunho. Eu quis pôr aqui, mas eu falei, não vou colocar, vou esperar você dar o testemunho. Inclusive, no mês de novembro, nós temos alguns locais, e eu vou colocar o seu vídeo, porque o seu vídeo tem uma mensagem muito forte. Aí eu não quis colocar, senão ia perder, né? Lógico. Então, eu quero que você fale um pouquinho. Então, nós vamos começar na pergunta número 1, né? Quando e como você descobriu o câncer, Fabiana? Porque muita gente tem pavor de falar a palavra câncer. Quando é que você descobriu? Eu vi as fotos no seu Facebook, o seu esposo está raspado. Carequinha. Eu queria que você falasse um pouquinho. Quando e como você descobriu? Então, irmãs, mães, foi assim. Isso foi há 10 anos atrás, em 2010. Eu tinha 38 anos na época, né? E foi no banho. Tomando banho, eu palpei o nódulo e eu já vinha de um histórico desde a adolescência, dos 16, 17 anos, eu fazia lesões benignas na mama. E quando eu palpei aquilo ali, assim, mais para perto até do pescoço do que para a mama, eu pensei comigo, eu disse, olha, não acredito de novo isso, eu já tinha feito outras cirurgias para tirar esses nódulozinhos benignos, né? Então eu disse, nossa, eu não acredito que eu vou ter que tirar isso de novo, mas eu não pensei de forma alguma que pudesse ser câncer. E fiquei bem descansada, e como eu estava com as requisições médicas, porque anualmente eu fazia os meus exames, eu já tinha ido ao ginecologista, eu em seguida já marquei os exames, e aí apareceu no resultado uma lesão suspeita, né? Eu levei para a médica e ela disse que eu precisava procurar com urgência uma mastologista. Então eu levei, repeti os exames e eu tive indicação de biópsia. Então eu fiz a biópsia e quando veio essa biópsia, foi um choque. Mas um choque, não foi nenhum terror, não entrei em desespero, porque eu tinha no meu coração que o Senhor estava no controle, que ele tinha propósito, e eu pude descansar, né? Mas não é fácil, a gente se desestrutura, né? E glória a Deus. Como você se sentiu, né? Porque você já vinha de um quadro fazendo algumas análises, alguns tratamentos, mas até então era tudo benigno. Então, como você se sentiu naquele momento que foi te dado o diagnóstico, Fabiana? Irmã Jane, foi uma coisa assim tão. Para mim, eu era recém-convertida. Eu tinha uns 2 anos e meio que eu conheci o Senhor, que ele se revelou a mim. Então, quando eu abri aquele envelope, que eu vi aquilo, primeiro eu fiquei meio paralisada, entrei em choque, mas a primeira coisa que veio à minha mente, assim, foi um sentimento de gratidão a Deus, porque parecia como se eu estivesse entendendo o que estava acontecendo, né? A gente tentando entender as coisas de Deus. Eu assim, Senhor, então é por isso que o Senhor me salvou, né? Que o Senhor morreu na cruz por mim, que o Senhor se revelou a mim, né? Porque o Senhor vai me levar, o Senhor vai me levar e vai me levar contigo. Então eu tive um primeiro momento assim, como se eu estivesse entendendo tudo que estava acontecendo. O Senhor vai me levar, então foi por isso que ele se revelou a mim. Eu fui no primeiro momento, o maior sentimento que veio no meu coração é o sentimento de gratidão em relação à minha salvação em Cristo Jesus.
Foi esse que tomou, assim, conta do meu coração. E eu também senti, porque a gente, como mãe, né, a gente sente muito, e eu pensei assim, Senhor, obrigada porque é comigo, Paizinho, obrigada porque é comigo, porque não é com os meus filhos. E também, assim, eu tinha aquela ideia que se viesse a acontecer, eu ia partir com o Senhor. Então foram essas três coisas que veio na minha cabeça. A primeira, uma gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Depois, de que não estava acontecendo aquilo com os meus filhos, e a certeza que se o Senhor me levasse, Ele não ia deixar meus filhos desamparados, que Ele ia cuidar dos meus filhos na terra. E Fabiana, quantos anos que tinha seus filhos nesse momento, assim? O Cassiano tinha 8 anos e o Gabriel 10 anos. Eles eram bem pequenininhos ainda, né? Mas eles compreenderam o que estava acontecendo, por orientação da médica. Eu contei para eles também. Eu disse: a mãe tá com um carocinho na mama, vai precisar retirar, a doutora vai tirar, né? E a mãe vai ficar curada, porque o Senhor vai curar a mãe. E, e eles acreditaram naquilo, nessa palavra. E tanto que quando eu fui para a cirurgia, e os familiares ali, logo que eu voltei do bloco, eles foram me visitar, eu estava no quarto, e quando todas as visitas foram embora, o meu mais velho voltou, porque ele gravou aquilo na cabecinha dele. Ele disse: mãe, a doutora tirou o teu câncer? Mãe, o Senhor te curou, tu tá curada? E eu disse: eu tô, pra glória e honra do Senhor, a mãe tá curada, a doutora tirou o câncer, e porque o Senhor curou a mãe. E aí criança diferente, sabe? E eu fiquei careca, e eles amavam minha careca. Eu recebi um monte de beijinho na careca, e o Senhor usou eles também como o meu maior consolo, minha força, né? Era de ver os meus filhos crescendo, era o desejo do meu coração. E Fabiana, a Patrícia, ela também é uma psicanalista e ela também trabalha dando suporte às mães. E também ela foi uma convidada especial para hoje, porque você colocou o lado da moeda da fé, da certeza, porque tudo parte da nossa cabeça, do nosso psique. Então, eu queria que Patrícia falasse nesse primeiro momento de como ela sentiu desse buscar a Deus, um pouquinho da sua expertise nessa área de falar com as mães. Eu queria que você falasse um pouquinho, Patrícia, sobre este momento. Eu fiquei emocionada, viu, Fabiana? Você falando. Verdade. Você não chora, senão vai ser terrível. Eu sou chorona. Patrícia, é um testemunho muito lindo. Quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Escutar isso edifica, sabe? Isso consola. A gente está vivendo uma época onde uma palavra de esperança, ela é muito bem-vinda aos corações das pessoas, e graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, por essa palavra nessa noite. E sim, a fé, ela tem a divindade, a parte divina tem um percentual muito grande no que tange psique. A gente já tem estudos comprovados de que quando uma pessoa acredita em algo, que ela tem a fé em algo, aquilo melhora, a recuperação dela é muito melhor, e sim, ela passa pelo aquele processo com menos dor, ela passa por aquele processo com um olhar diferenciado, um olhar de gratidão, um olhar onde a vida, a importância estão nesses princípios e nesses valores aí, nesse lugar de esperança, nesse lugar de que ainda tem jeito. Para quem pega um diagnóstico desse, ela tem um dos fatores que essa pessoa precisa é suporte familiar. Ela precisa de ter o suporte da sua família, ela precisa que a família acolha. Na verdade, quando um ser da casa, um indivíduo da casa tem câncer, eu costumo dizer que a casa inteira está com câncer, cada um dentro da sua proporcionalidade, cada um pega um pouquinho daquela doença para si e reage de uma forma. Então, ela precisa de um suporte familiar, ela precisa de não ter nenhum tipo de investigação familiar, nenhum questionário, para que ela vá para um lugar de sofrimento, ela tem que ser arrancada de qualquer período de angústia, de qualquer tipo de dor, fora que ela já está vivendo.
ela precisa entender esse processo. Em alguns momentos, a negação. A pessoa passa naquele processo, assim como umas ativam a fé, manifestam a fé, e aí eu falei de uma forma genérica, geral, seja ela qual for a fé, a gente tem a fé comum, que é a fé natural, que a gente crê que vai levantar de manhã, que a gente vai fazer nossos afazeres. Nós que somos mulheres de Deus, temos a fé firmada em Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas é Amém. a certeza das coisas que a gente espera. Amém. Nós nos baseamos nisso, nos apropriamos, nos encorajamos e nos enchemos. Mas existem mulheres que negam isso. Elas passam pelo processo da negação. E aí tudo fica mais doloroso, fica mais complexo, mais complicado. Ela culpa a si e ao próximo, ela sempre arruma um lugar para colocar esse diagnóstico, ela sempre arruma alguém, ela sempre arruma uma causa, e isso é danoso, isso acaba enraizando. Não ouvi. Ela sempre arranja uma justificativa. Uma justificativa. Para justificar, mas não foi o caso da Fabiana. Graças a Deus. Eu trouxe uma visão. Uma das coisas que mais me encantou é quando você falou, Senhor, então o Senhor, eu agora sou de Jesus, o Senhor está me preparando. É uma coisa assim fantástica. Quer dizer, você tinha 2 anos de convertida, era nova na fé, inexperiente ainda na fé, que eu falo, mas tinha uma bagagem, você é uma gigante no aspecto da dependência de Deus. E na pergunta a seguir, nós perguntamos, logo que você soube do diagnóstico, o que você pediu a Deus naquele momento? Naquele momento, assim, o que você pediu? Você falou que o Cassiano, eles eram novinhos, Cassiano tinha 8 aninhos. Isso. Eram novos, e de repente você com 37 anos, novinha ainda, o que passou na sua cabeça e o que você realmente pediu a Deus? Irmã Jane, eu pedi a Deus de todo o meu coração, né, que o Senhor me desse vida para ver o Gabriel e o Cassiano crescendo, para ver os meus filhos homens, assim. Então, isso foi o que me motivou. Eu entendi, sabe, irmãs, desde o início, que não havia motivo para eu me desesperar, para eu entrar em pânico, para eu ter medo da morte, porque eu descansei nas promessas do Senhor, porque Jesus nos alertou, ele disse, né, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, né? Então, eu me apeguei nessas promessas, né, porque a palavra do Senhor diz que ele tem planos de bem e não de mal para nós. Então, acho que foi isso que me sustentou. Então, eu queria, assim, da parte do Senhor, se fosse da vontade dele, né, que ele permitisse que eu acompanhasse o crescimento dos meus filhos. Mas eu também pedi uma coisa assim para Deus, assim, Senhor, para a tua glória, se o Senhor quiser que lá na hora da cirurgia, com toda aquela equipe médica, eles abram ali o meu peito e não encontrem nada, né? Seria grandioso. Eu pedi para o Senhor um milagre extraordinário. Mas ele não quis, o plano do Senhor era diferente, era muito melhor e mais perfeito que o meu, né? Porque foi através da medicina que o Senhor me curou, para que hoje eu pudesse, né, trocar experiências com outras mães, com outras mulheres que passaram pela mesma luta, pela mesma situação, né, tendo uma palavra de ânimo, levando a palavra do Senhor para essas mulheres, dizendo assim, se eu venci, né, o Senhor também pode te dar vitória. Esse milagre vem, né? Acredita, vamos junto conhecer a Deus e buscar descanso na sua palavra. Então, o Senhor não atendeu, o Senhor fez muito mais do que eu pedi. Agora, Fabiana, eu queria lembrar, as mães estão entrando, que elas colocassem o nome dos seus filhos, algumas estão dizendo que Deus é o Deus do impossível. Agora, duas coisas. Primeiro, que no início, a Fabiana é nossa coordenadora do Ministério Mães Unidas de Oração Internacional na cidade de Sapucaia do Sul. Foi a primeira cidade no Rio Grande do Sul e também coordenadora do estado do Rio Grande do Sul. E ela tem feito um trabalho excelente. E quando eu quis passar esse testemunho, é porque muitas mães, elas questionam, elas reclamam, elas esbravejam por coisas ínfimas, pequenas, e, de repente,
Você está diante de uma líder que é uma guerreira, é uma mulher que já passou por uma experiência muito forte, é uma mulher que sabe o que é crer no poder da oração feita em nome de Jesus. E quando ela fala de Deus, do poder de Deus, da confiança em Deus, é isso que o Ministério Moments in Prayer, ele quer passar para cada uma de nós. Nós falamos sobre o poderio, sobre a soberania de Deus. E nós não estamos aqui, não é porque fulano é boazinha, ou cicrana é rica ou pobre, ou mora lá no Principado de Mônaco, ou mora na rua. Deus não faz acepção de pessoas. Perante Ele, nós somos únicos, nós fomos feitos à imagem e semelhança, e Ele nos ama. Agora, tem um detalhe. Fabiana falou do diagnóstico, mas houve um outro detalhe. Fabiana não teve câncer em uma mama, ela teve câncer nas duas mamas. Isso. Um pouquinho sobre isso. Então, quando veio a biópsia quando veio a biópsia da mama direita, né, deu carcinoma invasivo, e eu tinha também um nódulo muito pequenininho, que não era suspeito a princípio nos exames de imagem. Então, a médica achou por bem também biopsiar a outra mama, a esquerda, né? E também se confirmou câncer nas duas mamas. Então, foi preciso, eu fiz uma mastectomia radical, eu tive que retirar as duas mamas, porque ele era de uma característica muito agressiva, esse tumor, né? Eu fiz quimioterapia. E, mães, é tão engraçado, assim, o cuidado de Deus. Eu me sentia, assim, amada, carregada, porque mesmo passando por toda essa luta, eu sentia o Senhor cuidando, assim, dos mínimos detalhes, né? Eu fiquei internada alguns dias, menos de uma semana, com catéter de morfina, mas sabe o que é? Eu não tinha dor, eu passei 6 meses fazendo quimioterapia, claro, no segundo, terceiro dia a gente fica bem abatida, mas eu não fiz aqueles vômitos, eu não tive aquelas reações, eu não sei, eu pude me deleitar na presença do Senhor, do cuidado dele comigo. Depois eu fiz rádio, e assim, ó, até teve um episódio, assim, que durante a quimioterapia, eu fiz uma reação, assim, eu tive uma parada respiratória, né, e quando eu acordei daquilo ali, tinha a equipe médica, enfermeiro, médico, assim, comigo, me assistindo, e eu olhei, assim, pro lado, tava minha mãe, de joelhos, clamando ao Senhor pela minha vida. Então, assim, quando a gente tem a família da gente, quando a gente tem a igreja do Senhor e mães que ombreiam junto com a gente a luta, fica muito mais fácil, porque a nossa esperança, ela tá no Senhor, que fez os céus e a terra, que sustenta tudo que há, né? Então, o mundo, às vezes, acha que tem esperança, mas muitas vezes eles estão iludidos, né? Porque a esperança deles não tá no Deus que cura, no Deus Todo-Poderoso, né? Então, assim, era os mínimos detalhes do Senhor cuidando de tudo. É verdade. Eu queria que Patrícia falasse um pouquinho sobre isso. Quando meu pai sofreu o atentado, Fabiana, eu era adolescente, e quando ele saiu de dentro da igreja, que eu já contei esse testemunho para muitas vezes, eu fui com minha mãe atrás da igreja onde nós ficávamos, e eu vi minha mãe passando pelo meu pai, ele estava sentado com a mão perto do peito, já bem pálido, quase 2 metros de altura. Ela foi para o quarto, e ela sentou na cama, e ela falou: Senhor, me dê forças para eu enfrentar tudo o que vem pela frente. Foi a primeira coisa que ela procurou. E você falando, a sua mãe ali daquele leito, naquele CTI, você ali com parada cardíaca, e ela clamando a Deus. Eu queria que Patrícia falasse um pouquinho sobre isso. A filha que teve uma parada cardíaca, parada respiratória, que volta, que vê médico, vê tudo, mas vê a mãe do lado dela, e a mãe dela, um tempo atrás, teve um AVC, e ela foi para o hospital e cuidou da mãe. Esse laço familiar que Patrícia falou antes, o quão importante, não é, Patrícia? Sim, sim. Deixando claro aqui que no primeiro bloco, eu falei sobre a mãe, sobre os procedimentos, e citei o procedimento também da mulher que não tem a fé, que não consegue, por conta de que eu tinha que trazer uma visão genérica da psicanálise, da análise, do psiquê. Mas deixando claro para nós que somos mães e que somos mulheres que nós geramos vida, gente.
A vida está dentro de nós, a vida de Deus está dentro de nós. Então, nós amamos um pouco parecido como Deus ama. E aí, quando essa menina acorda e vê essa mãe de joelhos, a fé nela é movida de uma forma sobrenatural. Agora, trazendo um ponto aqui, é muito importante, eu passei por isso. A minha avó que me criou, e ela teve câncer aos 69 anos. E ela descobriu porque o câncer estourou para fora. Parecia um furúnculo e ele estourou. E a médica falou que se tivesse estourado para dentro, ela teria morrido. Minha mãe fez uma mastectomia aos 69 anos e está com 89. E ela é, assim, doce, minha avó. E ela falava de fé, ela falava para a gente, eu vou ficar boa. Todas as irmãs se uniram. Todas as irmãs se uniram. E os irmãos, nós somos em 9. Nós oramos, nós clamamos, nós buscamos a face do Senhor. E assim, sim, trazendo um adendo disso, com o que a nossa maninha acabou de falar, quando ela chegou no centro cirúrgico, ela falou para Deus, se o Senhor quiser, eles podem me abrir e não ter câncer nenhum ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmã. Se isso acontecesse, porque Deus é Deus mesmo, como disseram aí Lucas 1,37, para ele nada é impossível. Mas se ele fizesse, ia ser algo extraordinário, mas que de repente alguma mãezinha que está passando por isso, que não teria essa força de falar e de orar e de pedir isso, e ela ia achar que ela não ia ser curada, que esse milagre, que esse seu testemunho não alcançaria. Mas quando você passou por tudo isso, e você viu os pensamentos que Deus tem sobre você, porque você falou Jeremias 29:11 aqui, você sabia os pensamentos que Deus tinha sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o final que Ele deseja e que está no seu coração. Então é coisa linda, Ele abriu, Ele tirou todos os dois, Ele tirou todos os dois, mas hoje você pode dizer assim, o Deus que opera o milagre de curar, também me curou, usando toda a instrumentalidade da medicina, para que você que está doente acredite que você é digna de passar por outros processos e sair curada para a glória dele, porque Deus pode curar no leito, mas se ele não cura, ele tem propósito no leito. Exatamente. Então Deus tem propósito em todos os lugares, no hospital, ele precisava manifestar o seu milagre. Exatamente. É por isso que eu falei lá no início, não existe 3 milésimos, existe plano de Deus. E nele nós existimos, nós nos movemos, não é verdade? Então, a palavra de Deus fala sobre nele nós vivemos. A Selma Alves está dizendo que isso se chama fé. E a Maria Aparecida Neiva, ela diz que Deus é infinitamente mais para fazer tudo aquilo que pedimos ou possamos imaginar. Quer dizer, ele é tremendo, ele é acima da nossa possibilidade de imaginar. Por isso que quando ele opera um milagre em nossas vidas, nós temos que fazer o quê? Nós temos que agradecer e testemunhar. Nós vamos então agora, a nossa querida Fabiana falou, eu queria que ela falasse, ela falou um pouquinho do tratamento, ela fez a quimioterapia, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a reação da família e da igreja dela. Certo. Irmã Jane, só para concluir essa nossa fala, eu penso assim, que mesmo que o Senhor tivesse me levado, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor teria se cumprido. Sabe, a gente tem que viver uma vida aqui, mas não focada e agarrada nessa vida aqui. A gente tem que estar focado no Senhor, porque daí a gente consegue descansar aqui e consegue usufruir e se deleitar, né, nas bênçãos que o Senhor nos alcança nessa jornada, tá bem? E sobre a reação da minha família. Bom, a minha família, o meu marido, ele não sabe, mas ele foi usado por Deus poderosamente para cuidar de mim, para me apoiar. Muitas mulheres são abandonadas por seus maridos e companheiros quando tem o diagnóstico de câncer de mama, né? E eu fui cuidada por ele, eu fui cuidada pela minha mãe, sabe, com toda a função, toda a família se mobilizou e eu me aproveitei dessa situação, porque a minha família
não é cristã, né? E eu preguei o evangelho, eu pude falar do amor de Deus, eu pude falar da cruz de Cristo, né? Eu fiquei 1 ano em casa afastada para o tratamento, e nesse 1 ano eu fiquei grudadinha com os meus filhos. Então, assim, foi um apoio muito importante, muito significativo, que me fortaleceu. E a minha igreja, mães, irmã Jane, irmã Patrícia, não tem nada nesse mundo que eu possa fazer com a força da minha mão para recompensar a Igreja do Senhor, né, na comunidade que eu estava inserida aqui em Sapucaia. Porque o Senhor levantou um exército de intercessoras, de irmãs, de mães, de irmãos, né, os meus pastores, eu sou grata pela vida deles, porque eles clamaram, eles suplicaram pela minha vida, eles me apoiaram intencionalmente, eles cuidaram de mim, eles me visitavam, eles se revezavam nos cuidados comigo, né? Uma igreja assim intencional, que através da chave da oração e do amor, aquele amor que tem ação, aquele amor que faz, sabe? Não só o amor que fala. Então, foi assim que eu me senti, e assim que eu acho que, de alguma forma, eu tenho que fazer. Quando alguma coisa chega na minha mão para eu fazer, eu devo fazer da melhor forma que o Senhor me capacitar, e buscar nele essa capacitação para uma gotinha, sim, poder dar um consolo para uma mãe, para uma irmã, porque o que eu recebi foi chuva de bênçãos da parte do Senhor, através da minha igreja, né, dos membros da minha igreja, da minha comunidade. O Senhor usou o povo de Deus para me abençoar. Amém, mas que notícia tão maravilhosa saber de tudo isso que você falou, você é capaz de fazer. Eu estava vendo uma reportagem falando de igrejas que abraçam seus membros, que chegam juntos. Nós temos o caso de uma pessoa muito querida nossa, e ela vive, ela teve câncer, mas o câncer dela foi um câncer muito severo na bexiga, e ela vivia sozinha, e as mulheres da igreja fizeram um rodízio para ficar dia e noite no hospital cuidando dela. Então, a gente vê Deus agindo nos mínimos detalhes, o que Deus faz, a igreja, a família, todas as palavras, como eu falei no início, acho que Patrícia não tinha chegado ainda, no Facebook de Fabiana tem uma foto que me chamou extremamente a atenção, porque na hora eu nem me lembrei de pedir a ela permissão para colocar, eles todos com o cabelo raspadinho, o esposo, os filhos pequenos, e me impactou muito de vê-la. E agora essa menina é linda, poderosa, com os filhos já criados, né? Os Amém. dois. E eu fico muito, muito feliz com tudo que Deus tem feito, porque nós sabemos que em muitos casos há um pânico na família e tudo mais. E quando nós descansamos no Senhor, porque sabemos que nossa vida está no altar dele, é como a Patrícia falou, a mãe dela está com 89 anos, meu pai foi até 87. E quando ele faleceu faleceu de falência múltipla dos órgãos. E é tão interessante que, quando Fabiana falou, Senhor, me dê mais um tempo de vida, meu pai falou assim, Senhor, me dê mais um tempo de vida para ver minhas filhas crescerem. Depois ele chegou aos 60, Senhor, me dê mais um tempo de vida para ver minhas filhas se formarem. Aí ele chegou aos 70, Senhor, me dê mais um tempo de vida para ver minhas filhas casadas. E aí foi, para ver meus netos. Aí, quando ele chegou aos 80, ele falou, Senhor, me dê mais algumas rebarbas para eu... E aí Deus deu, e ele foi até os 87 anos. O que eu quero dizer é o que Deus faz. Amém. Mas sofreu muito, sofreu. É óbvio que sofreu muito também, sofreu, porque quando a gente vê um testemunho, você fala assim, não, a pessoa sofreu, ela fez quimioterapia, ela ficou sem cabelo, como ela falou, ela tomou morfina, sentiu muita dor, essas coisas do tratamento, mas sempre do lado positivo, que é o que Patrícia falou sobre isso, né, Patrícia? Sim, e olha só, vocês começaram a falar, meu coração começou a se encher de alegria no seguinte, Sim. Nós precisamos entender como ser mãe é importante,
como é uma dádiva a maternidade. A maternidade, adotar alguém como filho, como nós fomos adotados por Deus, como filhos, como co-herdeiros em Cristo, traz um alicerce para toda a estrutura familiar e social e cultural. A gente vê uma nação melhor quando a gente vê crianças saudáveis, quando a gente vê uma família saudável. E uma família, quando a palavra fala que nós podemos viver e ter uma vida com abundância, ela não está falando de dinheiro. A abundância é acessar coisas que o dinheiro não compra. E todas as famílias podem acessar essas coisas. Amor, compaixão, benignidade, verdade, justiça, milagre, fé, esperança, unidade. E assim, isso se manifesta de uma forma abundante, que a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não é comprado. Isso é abundância, isso é viver o céu aqui na terra, isso é alinhar céu e terra. Eu fico maravilhada quando eu consigo ver o que Deus tem feito em meio a todos nós. Deus tem colocado famílias inteiras para orar. Deus tem feito mães dobrarem os seus joelhos e não desistir de filhos que estão, nesse momento, em situações de perigo. Filhos e sintomas e diagnósticos e causas na justiça e decretos. E a mãe está de joelho dobrado dizendo: o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Essa Amém. É a nossa esperança. Nós precisamos, você, mãezinha, que está assistindo esse milagre tão lindo, tão forte, tão impactante, eu quero que você se sinta inserida nisso. Você não é diferente de nenhuma de nós três. Você é como nós, que assim como nós, imerecidamente, fomos alcançadas pelo favor da graça, você também. Então, se aproprie disso, encha-se de esperança, olhe para os seus filhos e fala: foi o Senhor que me deu essas heranças que são dele, confiou a mim e eu vou cuidar deles. Eles vão ver em mim a capacidade de amar na alegria e na tristeza, porque Paulo, quando disse eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, no versículo anterior, ele diz assim: eu aprendi a ter escassez e ter abundância. Eu aprendi a estar doente e ter saúde. Eu aprendi a depender do Senhor em todas as situações. Então, mãezinha, Amém. Aprenda a depender do Senhor em todas as situações. Esses dias são dias onde a gente pode ver de dois prismas. A gente pode ter um olhar que está tudo ruim, ou a gente pode ter um olhar assim: está tudo bem porque a minha família está guardada, está tudo bem porque até agora o Senhor tem nos sustentado, está tudo bem porque eu tenho teto, Amém. Roupa e comida, está tudo Amém. Bem porque os meus estão guardados, está tudo bem porque a cidade não colapsou, está tudo bem porque o mundo, o Senhor ainda confia e tem controle de todas as coisas para cuidar Amém. De todos nós. Eu quero encher Amém. O seu coração de esperança, mãezinha. Esse testemunho é para encher o seu coração de esperança, encher o seu coração de fé. Se você está com medo de fazer o autoexame, eu te incentivo, te encorajo, te estimulo, te incentivo agora a você fazer quando acabar aqui. Vai tomar seu banho, se toque. E tenha Amém. Certeza que se aparecer alguma coisa, o Senhor é Deus para te curar ou para passar com você em todo o processo. E você daqui Amém. 1 ano, 2 anos, está aqui Amém. Junto com a gente, contando Amém. As maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Não venha se tolir Amém. De viver o que Deus tem para você. Amém. Deus não tem gotinha, Deus tem oceano. Deus não tem gotinha. Deus tem oceano. A Iraci Silveira, lá de Capinópolis, ela está dizendo que o testemunho é lindo, que o Senhor é bom o tempo todo, em todo tempo o Senhor é bom. E aí eu vou juntar as duas perguntas. Uma, a Cês, como foi a sua vida com Deus neste período? E justamente juntando o número 7, quais são os versículos, as passagens bíblicas que falaram ao seu coração? O Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus Amém. É o Deus que nos sustenta em toda a nossa trajetória de vida. Mas antes de você entrar nessa pergunta, ou melhor, responder essa pergunta, eu quero pedir às mães que estão aqui conosco, mandando muitas mensagens. A Suzete Lopes falou: eu sei em quem tenho crido. Jó, eu sei. Eu quero falar de Jó. Nossa, eu sei em quem tenho crido. Então, Jó,
Mesmo a mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Imagina, ele falou, eu sei em quem tenho crido. Isso é fé. Eu quero pedir às mães aqui que lá embaixo no comentário está assim, compartilhar. Compartilha esta live no seu perfil. É só entrar em compartilhar e vá mandando as suas mensagens, que nós estamos aqui acompanhando todas vocês. Depois nós vamos orar. Tem muitas mães colocando os nomes dos seus filhos, mas eu quero que você compartilhe, tá? Aí no seu perfil do Facebook. É só você ir lá embaixo, clicar em compartilhar e você volta para a live e continua ouvindo. Então, compartilhe, porque outras pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito na vida de Fabiana, na vida de tantas outras mães que aqui estão, porque glória seja dada ao nome do Senhor. E nós precisamos testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Então, Fabiana, é com você. Quais foram as passagens bíblicas? Eu sei, porque você falou, mas eu queria que você falasse. Tá, são principalmente assim, dois versículos, né, que me sustentaram e que eu coloquei na minha mente e carreguei no meu coração, né, que é Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e 2 Coríntios 12:10, que diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Amém. Quando nós somos fracos, quando nós estamos na dependência do nosso Deus, é que Ele vem, é que Ele nos fortalece, é que Ele nos ergue. Então, amadas, nós temos que pensar que se o Senhor nos chamou e até mesmo o sofrimento é com a permissão de Deus, tem um propósito, e que esse propósito seja para a glória de Deus. E todas as coisas que acontecerem na nossa vida, todas elas são para o nosso bem. O nosso Deus é especialista em transformar tudo aquilo que nos aflige em glória para Ele e em edificação para a nossa vida. E a gente tem que aproveitar, porque essa é uma oportunidade de crescimento. Então, eu guardei esses versículos no meu coração, e quando eu estava lá fraquinha, quando eu estava bem ruizinha daqui, eu me lembrava, eu tô fraca, Senhor, agora, mas então, em nome de Jesus, no seu nome, eu sou mais do que vitoriosa, porque eu tô em ti, eu sou vitoriosa porque eu tô no Senhor, eu sou dele. Então, se eu tô fraca, paizinho, eu tô forte. Ah, que lindo. A Lili Araújo, ela está colocando aqui que Romanos 8:28 é maravilhoso. Dela. E ela diz que é o que faz com que ela se sinta firme nas tempestades. Eu achei tão interessante, porque às vezes nós procuramos tudo quanto é tipo de suporte, mas esquecemos de buscar aquele que é dono de tudo. Infelizmente, procura as circunstâncias, o que nos está perto da gente, mas não o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso é aquele que transforma a nossa vida, transforma a vida dos nossos filhos, das mães, que muda, que traz filho para casa, pelo poder da fé. Quando nós oramos com fé, não é orar e mandar recadinho para Deus como se ele fosse nosso empregado, porque ele não é. Deus é o Deus soberano, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas e, inclusive, nos criou, que conhece todo o nosso corpo, que conhece cada detalhe, cada célula, ele que fez. Por isso que jamais ninguém vai criar nada, porque Deus é o Todo-Poderoso, o único que faz perfeito. Então, pode ter clones, pode pegar aqui e fazer um enxerto. Eu quero ver criar do nada, assoprar e trazer a vida. Foi isso que o nosso Deus fez, o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós seguimos, é o Deus que nós nos amparamos, é o Deus que nós colocamos a nossa fé, a nossa vida, e é Ele que cuida de nós sempre.
Então, você pode ser médica, pode ser advogado, pode ser PhD, pós-PhD, pós-doutor, pós-tudo. Se você não tiver Jesus na sua vida, no seu coração, se você não for uma pessoa transformada, se você não tiver certeza da sua salvação, você está fora dos propósitos do nosso Deus. Ele quer que você o ame, ele quer que você o busque, ele quer que você esteja na presença dele sempre. Nós estamos vendo dias difíceis, como Patrícia falou. Não subestime o poder de Deus. Não pense você, mãe, não pense eu, Janister, não pense Patrícia, não pense Fabiana, que Deus está dormindo. Não está. Ele está vendo todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Ele comanda, ele detém, ele controla todas as coisas. E, de repente, ele tem uma bênção inaudita para você. E você está abdicando da bênção, porque você não está tendo fé, nem coragem, nem perseverança, nem resiliência. Você está brincando. Você está pondo a mão no arado e olhando para trás, como a mulher de Ló. Você está abdicando da bênção que Deus tem para você. Onde Ele quer que você seja luz. Ele quer que você seja luz. Que você venha a abençoar. Para que você venha iluminar. Para que você venha pastorear as outras mães. E você não está percebendo o que Deus tem para você. Fabiana tem feito um trabalho lindo em Sapucaia do Sul. Ela é uma serva de Deus. No Rio Grande do Sul, ela tem se dedicado ao Ministério Mães Unidas em Oração, com todas as suas limitações e dificuldades, porque todas nós temos, mas ela é uma serva de Deus. E você, e eu, e nós. Nós somos apenas servas, e a palavra de Deus diz que nós não fazemos mais do que nós devemos fazer, sermos apenas servas. E é muito importante nessa noite nós pararmos para pensar até onde eu estou sendo suficiente para Deus, até onde eu estou fazendo o máximo que Ele quer de mim, até onde eu estou achando que o que eu estou fazendo é bom, até onde eu estou indo no que Deus tem para mim. Ou eu estou vivendo o meu cotidiano, vou para o trabalho, vou para casa, faço almoço, faço janta, limpo casa, faço isso, faço aquilo. Deus não quer isso. Ele quer o seu trabalho como Maria. É óbvio que o trabalho de Marta é importante, mas ele quer Maria, o trabalho aos pés dele. Pense nisso, porque Fabiana, durante toda a sua trajetória, ela esteve aos pés da cruz e continua até hoje. E por isso eu queria perguntar, pedir a Fabiana que ela trouxesse uma palavra às mães que estão vivendo essa situação, que estão com câncer. Nós temos no Ministério Mães Unidas em Oração Internacional Brasil inúmeras mães que estão sofrendo, que estão limitadas, que estão à espera de cura. E eu queria que a Fabiana, nesse momento, trouxesse uma palavra para essas mães, que elas conhecessem o Deus Todo-Poderoso que operou milagre na vida de Fabiana. E é como Patrícia falou, Deus opera o milagre dentro da vontade dele. A vontade dele que prevalece, porque é boa, perfeita e agradável. E, de repente, ele não vai te curar, porque ele quer que você testemunhe da sua fé. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus quer que você testemunhe, que você não lamente, que você não esbraveje, que você não diga que Deus esqueceu de você. Ele jamais nos esquece. Jamais ele vai se esquecer de um filho. Jamais ele vai esquecer de você. Mas ele tem propósitos na nossa vida, em cada uma de nós. E se nós estamos fazendo o trabalho dele, porque a parábola é muito clara, a semente que cai em boa terra, ela dá fruto de 100, de 60 e de 30 por um. Aqui caiu em boa terra. Qual é a sua boa terra?
Você está dando fruto por 100, por 60, por 30, por 1? Você está testemunhando ou você está no leito deitada, totalmente esmorecida? Eu quero que Fabiana, nesse momento, traga essa palavra, porque ela tem essa palavra. Ela tem. E esse momento eu queria que ela falasse sobre isso. Gimojane, para aquelas mães que estão passando por uma luta como essa, que não é fácil, eu penso assim, ó, que elas têm que investir na vida delas com Deus. Elas têm que buscar intimidade com o Senhor. Elas têm que se prostrar diante da cruz e elas não podem se deixar dominar pela tristeza, pela depressão, pela autocomiseração, né, como a irmã Patrícia comentou. Elas têm que crer num Deus soberano. A soberania de Deus é um dos atributos mais belos e que eu mais amo e que eu prego para mim mesma todos os dias, que Deus é soberano, que tudo tem propósito, que nada sai do controle de Deus, como a senhora falou. Não é só o curso da história que está na mão do Senhor, é a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que nós somos meninas dos olhos de Deus. Ele nos ama, ele entregou o seu filho para morrer na cruz por cada um de nós. Né? Então, é nisso que a gente tem que se apegar, que o Senhor é Deus de milagres. Quando a gente consegue fazer isso, a gente descansa, a gente confia e a gente se enche de paz. E é isso que as mães têm que buscar. E sim, a gente tem medo, e sim, a gente tem ansiedade, nós somos humanos, né? Mas a gente tem que pedir para outras mães, irmãs, para o nosso pastor, para os nossos familiares ombrearem conosco. Quando a gente se sentir fraca, a gente lembra, eu estou fraca, então o Senhor tem a força que eu preciso, porque é quando eu estou fraca que eu sou forte. Não se deixem abater, não se deixem abater por resultado, por papel, por envelope, por decreto, porque o ponto final, quem dá nas nossas vidas é o Senhor. Enquanto não se cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele já preparou para cada uma de nós, antes mesmo da fundação do mundo, a gente não vai partir. A gente não vai partir. O Senhor tem propósito. Enquanto Ele tem propósito na nossa vida, Ele é conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E se Ele disse, Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Então, que as mães busquem intimidade com Deus, que elas busquem vida com Deus, que o Senhor vai trazer essa paz, vai trazer alegria para elas testemunharem da alegria, com alegria em meio à dor e ao meio ao sofrimento, para dar testemunho para o mundo que nós não estamos derrotadas. Nós temos um diagnóstico de câncer, nós não estamos derrotadas em nome de Jesus. Esse é o meu conselho, é o que eu procurei buscar na minha vida e recebi do Senhor. Amém. A Janilda aí, que está falando, ela é nossa coordenadora ali em Dallas, no Texas. Ela colocou, eu posso estar com medo, mas quando estou firme no Senhor, e é Ele que irá me fortalecer em todas as situações. A Liz RC, ela diz, pastora amada, como você sabe, faz um ano hoje que comecei meu tratamento de quimioterapia. Estive muito mal, mas hoje estou muito bem para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus Obrigado, Jesus. Para me sustentar durante este vale foi Isaías 64:4 e Jeremias 29:11. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. São muitas as mães escrevendo. A Márcia Peralta está dizendo que Deus é perfeito em suas promessas são verdadeiras. Eu não estou nem dando conta aqui, porque são muitas mães colocando.
falando sobre Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu queria que Patrícia falasse um pouquinho sobre isso, e no final, Fabiana, você vai pensando aí como podemos ajudar. Eu também queria para aqui da Laís também, que está com câncer, fazendo tratamento de quimioterapia, é uma pessoa que nós amamos muito, ela fez a capacitação, lembra, Patrícia, ano passado, lá no IBER, né? No CIEM, nós fizemos no Ministério, ela esteve presente. Então, eu queria que Patrícia falasse um pouquinho sobre isso. Como que nós podemos ajudar uma mãe que está passando por esta situação nesse momento e como ela pode passar por esse vale? É lógico que o Salmo 121 é claro, elevo meus olhos para os montes, de onde me como para o monte, aos pés, onde verá meu socorro? nós olhamos para o Socorro monte. do Senhor. E o monte é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Patrícia. Sim, muito tremendo ouvir tudo isso. E eu quero dizer para você, mãezinha, que está ouvindo isso, de repente você não faz parte ainda do Ministério Mães Unidas em Oração. Hoje mesmo, quando eu lancei o Fly, alguém me chamou no privado, uma pastora, e falou: o que é isso? Eu quero fazer parte. Eu passei tudo para ela. Eu quero te dizer que isso aqui é uma rede mundial de oração pelos seus filhos. Venha fazer parte conosco, venha se sentir protegida. Por que eu estou começando com essa fala? Porque ela cabe exatamente no que nós vamos falar, sobre apoio. O Ministério Mães Unidas em Oração, ele apoia mães que se apoiam as escolas. Já notou como é que estão conspirando contra os colégios, contra a educação? Então, nós precisamos estar ali como atalaias, protegendo os nossos filhos, protegendo a educação, protegendo os princípios e valores morais que a gente acredita. E nós nos protegemos também. Então, por que essa fala? Porque mãe protege mãe, ser humano protege ser humano. E como a gente se apresenta para outra? É oração. Então, é orar com ação. Você precisa ajudar e dobrar o seu joelho, por essa causa se colocar de pé, mas também precisa manifestar em formas de atitudes, dentro da sua possibilidade, com as suas forças, o que você pode fazer para apresentar resultados para essa pessoa naquele momento. A palavra diz que a paz excede todo o entendimento. Nós somos as pessoas que calçam as sandálias da preparação do evangelho da paz. Então, eu preciso levar aos lares, eu preciso levar à casa que tem uma pessoa doente, uma pessoa acamada, uma pessoa necessitada, a paz que excede o entendimento. Ela precisa entender que Deus excede todo aquele problema, que a cura em Deus excede a situação, excede o diagnóstico, excede a falta disso, excede a necessidade daquilo, excede tudo isso. E sim, quando a gente olha para os montes, a gente sabe que o nosso socorro, ou seja, é tirar os olhos da situação e olhar para cima, porque o nosso socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas, o céu, a terra e nós. Então eu quero te encorajar a ser a manifestação tocável, tangível de Deus nesse tempo. Seja a teofania de Deus, seja a epifania de Deus. Quando alguém disser para você que está doente, celebre a vida dessa pessoa. Celebre a dor ao lado, abraçando essa pessoa, dizendo: a sua dor é legítima, eu estou aqui para te proteger. A sua dor, ela é salutar, eu estou aqui, eu quero te estar com você. Às vezes você não precisa saber nada de psique, você não precisa saber nada disso. As suas mãos, o seu toque, a sua palavra, a sua ligação, a sua cesta básica, o seu remédio, o insumo que ela precisa, que você está mandando entregar na casa dela, liga para a farmácia e manda entregar. Isso é uma manifestação de amor e de oração. É orar e agir. Jesus andou no caminho fazendo, andou no caminho ensinando a gente. A igreja de Cristo, que somos nós, precisa imitá-lo e fazer obras maiores que ele fez no que tange isso, no que tange abrir mão daquilo que é bom e cômodo para nós, para que o outro se sinta bem e que o outro fique bem. Essa é a maior obra. Esse é o lugar de amor. O lugar de amor legítimo é amar como Cristo amou. Ele diz: eis que o último mandamento eu te dou.
Ame como eu amei. Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por ela. Então não tem problema você deixar de dormir numa noite e ir passar com a sua amiga que está no hospital. Então não tem problema você deixar a sua família numa noite. Você vai estar ensinando para ele princípios, valores cristãos e vai estar gerando memórias afetivas e espirituais onde eles vão entender. Deus se manifesta. Aquela mulher que está acamada no hospital vai falar: Deus me ama através dessa pessoa. Exatamente. Eu acho que é isso. Deus precisa se manifestar e as memórias precisam ser construídas e consolidadas, solidificadas no que tange a gente entender que, nesse tempo, nós somos as cartas que o mundo precisa ler. O sal que tempera fora do saleiro. A luz que ilumina na escuridão. Então, nós somos o reflexo do céu aqui na terra. Imagem e semelhança de Jesus. Exatamente, testemunhos. Por isso que nós falamos muito sobre o pastoreio, que o ministério, cada mãe que tem seu grupo, ela tem um pastoreio. Então você pensa, eu sou líder de um grupo, eu tenho as mães comigo, eu estou pastoreando aquelas mães. Pastorear é sacerdócio, é missão. Não é chegar, ligar, oi, vamos orar e acabou. Não, existe muito mais a unidade em Cristo. Nós estamos debaixo da cobertura. Eu brinco muito que no sul do Brasil, eles falam sobre o abraço de 3 voltas, né, Fabiana? E eu sempre falo, olha, o abraço de 3 voltas, o meu abraço, é o Deus, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, quando nós estamos debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso, nós estamos com a condição que ele nos outorga de pastorearmos as demais mães que precisam. O que Patrícia falou é verdade, é verídico. Quando meu pai sofreu o atentado, nós não tínhamos como fazer nada, nós éramos novas ainda. Minha mãe, meu pai pastoreando a igreja no interior, uma família grande, nós não tínhamos como nos sustentar, até que Deus colocou no coração da minha mãe que nós escrevêssemos aquela carta para mandar para as igrejas, e nós fizemos assim, e uma semana depois chegou uma igreja com cesta básica, com alimento, com coisas que eu jamais tinha comido, que eu não conhecia, e durante todo o tempo que meu pai ficou no hospital, e foram muitos meses, porque ele perdeu o rim, baço, parto do intestino, e tantas outras coisas mais, ele fez 5 cirurgias de barriga aberta, por causa da bala, que eu falei que é aquela bala dum-dum, que vai destruindo tudo. Nunca faltou nada para nós, porque Deus levantou anjos que vieram ao nosso encontro para nos ajudar e socorrer. Isso que Patrícia falou, isso é impressionante. É ligar, você precisa de alguma coisa, você se colocar à disposição, colaborar, ajudar, ser uma. E no ministério, dentro da liderança espiritual, que a gente fala sobre caráter, amor pelo ministério e compaixão, misericórdia, amor pela mãe. O ministério é de mãe unida em oração, mãe com mãe, no mundo todo. Então, é um ministério que nos une, por isso que ele não é um movimento, ele tem todo um programa de oração, ele é um ministério onde as mães estão firmadas na rocha. Não tem essa questão de hoje eu sou mãe, oração eu não sou. Compromisso nosso não é com a irmã Janisté, com a irmã Fabiana, é com Deus. E quando Deus ele toca em nós para participarmos do ministério, é porque ele tem uma obra a fazer através de nossas vidas. Isso é muito, muito importante. Então, você, mãe, que está participando, a Suzete Lopes colocou aqui o nome da mãe dela, a irmã Laide, que também precisa muito das nossas orações, a Sueli Campista, que também está no CTI, precisa muito, muito das nossas orações. A Eliane Silva, ela está falando aqui que o grupo dela de Mães Unidas em Oração, em Jaboatão dos Guararapes também, que ajuda muitas outras mães. São muitas as colocações. Sim, a Suzete está falando sobre o cordão de 3 dobras, isso mesmo, não se rompe jamais. Isso aí, Suzete, muito bom. É exatamente isso. Deus tem feito obras tremendas nas nossas vidas. Eu queria
que Fabiana, nós estamos caminhando para o final, eu sei que a gente quer perguntar muita coisa, eu queria que Fabiana falasse um pouquinho quais foram as lições, Fabiana, que você tirou de toda essa sua trajetória de vida, todo esse momento dos 37 anos até agora. Bem, você falou que tem 10 anos, então você tem 47, certo? 48. 48, tá bom. Bom, irmã Jane, assim, eu aprendi com o Senhor que eu preciso viver na dependência dele, né? Nós somos como a flor da relva, vem um vento, é assim que a Bíblia diz, né? Que nós somos como se fosse uma fumacinha que logo se apaga, né? Então, eu aprendi que eu tenho que viver na dependência de Deus, que o Senhor é soberano, que ele tem o controle de todas as coisas e que por isso eu posso descansar. Essa foi a primeira lição, assim, que eu tirei. E eu aprendi um pouquinho sobre o sofrimento, e no livro do Jó, e a gente tem que ler o livro de Jó, e repetir, voltar, e pregar o livro de Jó sempre no nosso coração, porque muitas vezes nós somos humanos, a gente se pergunta, a gente pode se perguntar, mas Senhor, mas por que eu? Por que comigo? Por que agora? Ou por que com um filho meu, né? E às vezes o Senhor, ele não responde aquela pergunta. O Senhor para Jó, ele não deu as respostas que Jó queria. Ele demonstrou o seu poder e a sua graça e a sua misericórdia. Jó recebeu muito mais do que respostas para aquelas perguntas que não iam fazer a menor diferença na vida dele. Jó ouviu a voz de Deus. E é isso que eu levei para o meu coração assim. Então, que quando vem a luta, o Senhor, ele nem que seja no vale da sombra da morte, ele está lá junto conosco. E é nessa verdade que eu procurei descansar, e foi isso assim que o Senhor me trouxe assim ao meu coração, né? O Jó sabia que ele ia triunfar no Senhor. Então, essa é a visão que nós devemos ter em meio às lutas, em meio à doença, à dificuldade, que nós não estamos só. Né, esse foi e que também, irmãs, assim, eu penso, né, e aprendi que todo sofrimento, tudo que vier, né, de contrariedade na vida da gente, que seja para a glória de Deus, que seja para a gente se aproximar do Senhor, para a gente aprender a viver na sua dependência, para nos acrescentar fé, né, para que o Senhor venha nos moldar, para nos preparar para uma missão, né, para um papel que Ele quer que a gente desenvolva, para a gente dar testemunho de vida nesse mundo, né? E também, às vezes, ele permite essas coisas até mesmo para nos disciplinar. E por que não, né? Para nos trazer de volta, né, de algum mau caminho, porque o Senhor, a palavra dele diz que ele disciplina aqueles que o amam, né? E eu aprendi a ser grata por todas as coisas, porque não tem como não se encher de gratidão, não tem como não louvar o nome desse Deus todo-poderoso, que cuida de nós, que não nos deixa só e não nos desampara, Deus de milagre, Deus de cura, Deus todo-poderoso e soberano. Acho que é isso. Não, é maravilhoso. Eu estou assim muito emocionada. A Laís está colocando assim, pastora Jane, obrigado pelo carinho e a visita que me fez quando eu estava internada no hospital do Andaraí. Quero te dizer que os resultados dos meus exames estão melhorando a cada dia. Deus tem me sustentado a cada dia. Agradeço a Ele por tudo o cuidado e carinho que Ele tem dedicado a mim. E também a minha irmã Leia, que sempre esteve junto de mim durante este período, me cuidando como se eu fosse sua filha. Glórias a Deus. Que lindo, viu, Laís? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Você é uma pessoa especial. Você sabe o quanto nós temos por você um amor muito grande. Eu queria que, nesse momento, as mães, a Márcia Peralta está dizendo que o sofrimento desenvolve, e nós
a esperança e a perseverança. Eu queria que cada uma de vocês fosse colocando o nome de vocês ou de uma pessoa que esteja enferma, que você conhece, vá colocando, que nós vamos, daqui a pouquinho, fazer o nosso momento do Levanta e Clama, de orar por esses pedidos. São inúmeros, inúmeros, inúmeros de filhos. Eu tenho também algumas pessoas que estão enfermas e que carecem de oração, e nós sabemos que aqui nós temos mães também que estão passando pelo que Fabiana passou, e Patrícia falou também, a pergunta a seguir, que seria qual a responsabilidade da mulher cristã em relação ao seu corpo, porque existe, Patrícia, muitos tabus, muitos medos, Sim. muitas coisas, muitos laços, muitos pudores, e que a mulher se sente constrangida em muitas situações. E, às vezes, muitas mulheres, elas não se tocam, Sim. elas têm dificuldade com relação a isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Enquanto isso, elas vão colocando aqui o nome de seus filhos, os pedidos de oração. Fabiana vai estar orando. Mas eu queria que, e Patrícia também, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por aí você vai. Tá. Sim, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Nós vivemos uma cultura machista, né? A gente tem uma estrutura machista onde a mulher ela não tinha voz durante muito tempo, ela era tolhida dos seus direitos e dos seus deveres, e aí a visão da mulher era de uso, só a maioria das vezes de uso. E essa visão de virar o espelho para si e começar a se cuidar, a se perceber, a se sentir, a se amar, a se impor, a se pôr, ela foi construindo um novo lugar para nós. Então, temos que desmistificar essa história de que a gente não pode se cuidar e se tocar. Você precisa fazer os seus exames anuais, você precisa fazer preventivo, você precisa... Uma menina nova, jovem, de 18 anos, que está na igreja, que não tem namorado, não tem atividade nenhuma sexual, esse é o certo, se guardar para o casamento, mas ela precisa passar no ginecologista, ela precisa ser instruída como ela vai agir. Não podemos tolir isso, não podemos tirar esse direito da mulher de se cuidar. Então, você precisa fazer o seu preventivo, você precisa fazer a sua mamografia, você precisa fazer, de vez em quando, uma ultrassom abdominal para ver como estão os seus órgãos, como estão o seu aparelho reprodutor, seu ovário, o seu útero, a sua trompa. Por quê? Porque existem ovários policísticos, existem várias complicações no decorrer da nossa alimentação, da agitação, que podem sim trazer problemas. Existe o período menstrual, que a pessoa precisa se resguardar, precisa tomar remédio para diminuir a dor, precisa ir ao médico para saber e lidar com aquela sua causa, motivo que tem tirado a alegria dela no seu período menstrual. Tem que haver um diálogo entre a família para que a mãe possa cuidar das suas demandas, ela tem o direito legítimo de adoecer, de se cuidar, e a casa funcionar sem ela, no lugar ali de gasto o tempo inteiro. A mulher precisa gastar um tempo com ela, a mulher não precisa estar no padrão de beleza colocado por uma sociedade, por uma cultura, nem de magreza, nem de gordura, nem de altura, nem de cabelo, nem de cor. Ela precisa estar bem. Se você está saudável, se você faz o seu hemograma uma vez por ano, pelo menos, o seu teste de urina, o seu teste de fezes, você precisa fazer esses, principalmente esses. E se está tudo bem, você tem que estar bem com você. Se você está um pouquinho mais cheinha, mas está satisfeita, se isso não está te incomodando, se você não está se sentindo mal, tudo bem, olhe para o espelho e admire você. Vista uma roupa que te cabe, literalmente, no sentido amplo dessa frase. Só use roupa que te cabe, ou seja, fique confortável. Tenha lugar para o seu pensamento, tenha lugar para a sua reflexão, tenha lugar para você gozar em alma, sabe aquele lugar de prazer, aquele momento só seu, aquele momento de você pegar sua xícara de café, pôr a sua perninha para o alto e falar, agora eu vou experimentar as minhas emoções, o meu descanso, a minha dor da coluna, então põe sua perninha para o alto. Observe as dores sintomáticas,
Muitas dores no seu corpo querem dizer que a sua alma está se queixando. Então dê atenção, não engula choro, não guarde alguma coisa, ponha, se explique. Muitos dos nossos problemas familiares estão porque a gente não entende e não se colocou. Então chegue para a pessoa e diga: eu não entendi o que você queria dizer. Você quis dizer isso porque isso me magoou, e foi isso que eu entendi. Então muita coisa vai dissolver. Perceba suas emoções para que você não tenha complicações no seu corpo. Inclusive, nós temos outros cérebros, como o intestino, como o estômago. Nós precisamos dar atenção para o coração, precisamos dar atenção para as nossas pernas. A nossa coluna nos diz muita coisa de nós. Está com dor de coluna, marca o médico. Ah, Patrícia, mas eu só consegui marcar para daqui a 3 meses. Gente, 3 meses chega. Se você não marcar, não vai chegar. E você vai continuar com dor mais de 6 meses. Então, marque o seu médico, vá para a fila, vá com gosto, vá pensando assim: eu estou indo procurar um lugar para me cuidar. Existe um copo de água, eu sempre falo isso, está pela metade. Você pode ver, eu só tenho meio copo de água, ou eu ainda tenho meio copo de água, ainda dá para beber muita água aqui. Então comece a olhar para você, comece a experimentar você, vire o espelho para você, dá importância para você. Tire um dia para se arrumar. Outra coisa que precisamos fazer nesse tempo de pandemia, a gente está tão atarefada, tão isso, tão aquilo, a gente não se arruma, a gente não tem mais colocado nossos batons para encontrar as amigas, não tem colocado um perfume, um vestido bonito. Então eu quero te encorajar a fazer isso por você. Faça isso por você, tire um sábado de tarde, se arrume bonitinha, coloque o seu batom, se arrume, passeie no seu quintal, passeie na sua sala, vá na padaria comprar pão, mas olhe para você com admiração, olhe para você com respeito, olhe para você dizendo não, e principalmente, a gente não precisa estar bem todos os dias. Olha o que a Fabiana falou aqui, nós precisamos considerar os dias maus, de vez em quando eles se manifestam, considerar é dar atenção. Essa proposta da felicidade maravilhosa só existe nas mídias sociais. Então perceba o seu dia mau, entenda ele, respeite ele, no outro dia você vai estar melhor, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente sai andando e regando as nossas sementes com as lágrimas, mas a gente volta com os nossos feixes cheios de alegria e cantando. Então eu quero te encorajar a olhar para as coisas. Um dia você não está bem, não quer fazer tudo dentro de casa, não faça, faça o necessário e descanse. Perceba você, se respeite, respeite o seu limite. Você não tem que estar linda e maravilhosa para uma estrutura cultural. Você não tem que estar linda e maravilhosa porque todo mundo está passando isso nas mídias. Você tem que estar de verdade. Se despa de tudo que não é de verdade e assuma um compromisso com você de toda a verdade. Está com uma dor de cabeça? Vá ao médico. Pesquise essa dor, ela pode ter fundamento de vários lugares, pode ser visão, pode ser alguma coisa realmente no cérebro, e não temos que correr disso. Ter medo de diagnósticos é para os fracos, os corajosos se expõem, os corajosos dizem: as minhas emoções não estão boas, eu preciso ser cuidado, eu estou com dor na minha cabeça, está doendo, eu preciso ir para um neurologista, eu estou com dor no meu estômago, eu preciso ir no gastro. E isso não quer dizer que você é fraco, isso é lugar de força, é lugar de perceber que precisa de ajuda, precisa e tem que buscar. Então você precisa cuidar de você, para que você cuide do outro. O amor é próprio para depois se tornar próximo. O amor é próprio para depois expandir. Então ame-se. Se você não tem hábito de se elogiar, comece a enaltecer as suas qualidades. Isso não é narcisismo, isso é legal. Diga para você: nossa, eu gosto disso em mim, eu admiro isso em mim. Vai devolvendo para o seu grande outro, para as suas emoções, inclusive para o Espírito Santo que mora dentro de você. Devolva para ele que ele está fazendo um bom trabalho com você, que você está escutando ele, que ele está te conduzindo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que ele está te ensinando a não pecar, a ter juízo e a praticar justiça de Deus. Comece a entender esse local. Comece a desfrutar da sua mente. Pegue um bom livro para ler. Leia a Bíblia. E para finalizar, não se boicote. Se você não quer ler a Bíblia, leia assim mesmo. Se você não quer orar, ore assim mesmo. Mesmo sem força. Porque quando você precisar,
você tem armazenado dentro de você estruturas celestiais. Amém? Amém, Patrícia. Nossa, muito obrigada, Patrícia. Patrícia faz parte do grupo de apoio do Ministério no Brasil. Ela é psicanalista, é pastora e ela é nossa convidada especial de hoje. Eu queria aqui, Patrícia falou sobre café, não foi, Patrícia? Então, eu queria deixar nesse finalzinho algo que é importante para vocês. A Janilda falou assim: eu devo me amar. Se eu não me amo, como eu irei amar o meu próximo? Patrícia falou de café, então eu quero deixar uma sigla com você. Eu mandei no Cantinho do Pensamento para muitas de vocês o café. O café é uma sigla que eu guardo sobre aquele versículo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o C, coração, o A, toda a tua alma, o F, com todas as tuas forças. Com todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar se eu não me amo? E para eu me amar, eu tenho que dizer, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me fez assim, o Senhor tem um propósito na minha vida, e eu agradeço a Ti por ser assim. E sempre agradecer a Deus. Eu agradeço muito a vocês que participaram conosco. Agora nós vamos orar. Nós temos aqui imensos pedidos de oração e nós sabemos que Deus conhece cada uma de nós, de cada uma de vocês. Muito obrigado, Júlia. Ela colocou aí, vocês estão vendo, T, coração, A, alma, F, força, E, entendimento, café. Então, toda vez que você tomar café, você vai lembrar dessa sigla e você jamais vai esquecer, porque eu aprendi isso há muitos e muitos anos e jamais me esqueci. A mesma coisa é a sigla SEG. A sigla SEG é aquele versículo que diz: e crescia Jesus em sabedoria, entendimento e graça. Deus e do homem. Então, são siglas que a gente guarda para a gente não esquecer esses versículos bíblicos que falam tanto aos nossos corações. Nós vamos orar, vou pedir a Fabiana, eu quero agradecer. Obrigada, Julinha. Ela colocou aí também, essa sabedoria, segue, sabedoria, entendimento e graça, estatura e graça. Eu quero agradecer muito a Fabiana, por ter separado esse tempo para falar, para testemunhar da sua vida. Quando vocês virem Fabiana aí fazendo a ênfase bíblica diária, quando ela fala daquele jeito, aquela propriedade, com aquela autoridade, jeitinho, ali tem uma pessoa que tem uma bagagem. Linda. Bagagem de com Deus. E quando nós vemos as outras mães falando, porque nas ênfases bíblicas diárias, as mães têm que estar liderando seus pequenos grupos, elas têm a experiência da liderança. Isso é muito importante. E quando nós estamos vendo uma mãe falando, de repente a gente não faz ideia do que está por trás daquela mãe, da história daquela mãe. E cada uma de vocês tem uma história, e eu estou a par das histórias. Então, é muito importante, quando você vira uma mãe gravando aquele momento, com a ênfase bíblica diária, você saiba, pode ter certeza, que ali está uma mãe que lidera um PGO, um pequeno grupo de oração, e que ela é uma mãe que foi tocada por Deus para fazer a obra do Senhor, e está fazendo com grande dependência de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Então, nós agradecemos a todas que colocaram seus pedidos. Fabiana, é pedido de cura de Covid, câncer, drogas, pessoas que estão nos hospitais, nos CTIs, muitos outros tipos de pedidos. Algumas mães estão gratas a Deus, porque não conheciam o ministério, foram convidadas e estão participando da live. Nós agradecemos a cada uma de vocês que estão conosco. Moms in Prayer International é um ministério que começou em 1984 no Canadá. Depois, Fer Nichols, que foi a fundadora, voltou para os Estados Unidos, e lá ele continuou, ele está em mais de 150 países, para ser exata, são 156 ou 157 países, é um ministério de oração, não é um movimento, mas ele tem chás, congressos, capacitações, mas com a pandemia agora estamos todo mundo em stand-by,
Então, nós estamos fazendo agora as videochamadas, porque ainda não é permitido esses encontros presenciais, porque nós temos mães com comorbidade, mães que têm problemas, então a gente tem tomado muito cuidado. Nós temos alguns grupos que estão já reunindo, mas com máscara, com álcool gel, e com mães que não têm problema, em municípios que o índice de Covid é baixíssimo, então não tem porquê, no lugar que tem muito, no lugar que não tem, a mãe não fazer seus grupos. Pode se reunir sim, mas nos locais onde tem comorbidade, onde o vírus está muito forte, e vocês estão vendo que está surgindo agora uma segunda onda, nós temos que tomar cuidado. É como a Patrícia falou, temos que tomar cuidado, sempre. Sempre. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Nós perdemos pessoas extremamente próximas e queridas. Todos nós que estamos aqui temos referências e casos de pessoas que nós conhecemos e que partiram. Então, temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que nós temos que ter simples como as pombas e prudentes como a serpente. Isso é prudência, é cuidar do nosso corpo. Então, neste momento, nós vamos terminar nossa live e eu vou pedir, então, a Fabiana. Patrícia, muito obrigada. Você gostaria de falar alguma coisa? Tem alguma consideração, Patrícia, para falar? Gostaria de falar alguma Quero coisa? agradecer o privilégio e a honra de ter estado aqui com vocês nessa live, dizer que é muito bom fazer parte desse ministério, sinto que meus filhos estão protegidos na rede mundial de oração e que eu estou aqui sempre, e que foi maravilhoso ouvir isso, edificou demais a minha fé, a minha admiração aumentou por você, minha querida irmã Jane, pastora Jane, você é incansável, você é na verdade, você é alguém que nos inspira. Você é uma pessoa que a gente olha quando a gente está cansado e fala, caramba, eu tenho que continuar, porque você é incansável pelo seu chamado. Que Deus te blinde, sabe, de saúde, de sabedoria, de amor, de graça, de colheita, de justiça, de amizade, de gozo na sua alma e dizer que pode contar comigo. Eu sou sua Caleb e eu te amo. Ai, que lindo! Muito obrigada, minha Calebzinha. Agradeço de coração suas palavras, seu coraçãozinho muito fofo. Muito obrigada pela sua participação. Você é uma pessoa notável, nós amamos muito você. Uma mãe perguntou: o Ministério no Brasil começou em 94, 10 anos que ele começou. Ele começou em 84 no mundo, no Brasil ele começou em 94. Tem toda a história no nosso site, tudo nós temos mandado para vocês. E no Brasil o Ministério tem sido uma bênção, alcançando as mães de todo o Brasil. E como nós dissemos, a mãe tem que ser tocada pelo Espírito Santo, senão, pode esquecer, não vai ficar mesmo, porque perseverar em oração não é brincadeira, não. O inimigo não dá trégua 1 minuto sequer, ele fica em sentinela, mas a Bíblia diz que a gente, resista e ele foge de nós. Então, nós temos que resistir e ele, bate em retirada. Então, nós agradecemos a Júlia Andrade por esse carinho, um amor de pessoa. Qualquer dia eu vou fazer uma live com a Júlia para todo mundo conhecê-la, viu? E agora, Fabiana vai terminar, então, com essa oração. Eu quero te agradecer, Fabiana, pela sua participação. Eu ia pedir a Patrícia para orar, mas eu queria que a Fabiana orasse, e no final, a Patrícia impetrasse a bênção, tá, Patrícia? Orasse impetrando a bênção apostólica. Nós estamos aqui, mas eu não vou orar, não. Eu quero que vocês, nossas convidadas, orem hoje. Então, vamos começar com Fabiana e depois Patrícia. Eu agradeço a vocês, que Deus nos abençoe, e vamos, então, clamar a Deus nesse momento. Você, onde quer que esteja, em qualquer lugar desse Brasil e fora dele, como mães, como Janilda nos Estados Unidos, mães na África e Portugal, você levante agora um clamor ao Senhor pelos pedidos que você colocou aqui na rede de oração, na rede mundial de oração, que você confie no Senhor, porque a sua causa não é perdida. Deus tem obras excelentes para fazer sobre você. Confia nele, dependa dele, se coloque no altar. Vamos orar, então, com a Fabiana nesse primeiro momento.
Senhor, Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na tua presença, Pai, para te glorificar, para te bendizer, o Senhor que é Deus todo-poderoso, o Senhor que é Deus soberano, o Senhor que é Deus de milagre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos capacita, Paizinho, para viver na tua dependência, Pai, em nome de Jesus, para descansar no teu poder, Senhor. Enche os nossos corações de gratidão, pois somos gratos a ti, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem nos sustentado, Pai. Senhor, nos usa, Senhor, como instrumento nas suas mãos, instrumento de bênção, Senhor, para confortar, para amar outras mães, Senhor, e os filhos dessas mães, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude, Pai, a suportar no dia mal, que a gente não sucumba em meio à tristeza ou à depressão, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor morreu morte de cruz para que nós tenhamos vida, Pai, que nós possamos viver essa vida, vida em abundância, Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos gratos e alegres, Senhor, sempre na Tua presença. Pai, eu quero te pedir agora por todas aquelas mães que estão passando por essas lutas, Pai, por dificuldades, Senhor, dificuldades na família, por enfermidades no seu próprio corpo, ou dos seus familiares, ou dos seus filhos, Pai, por aquelas mães que têm filhos hospitalizados, que têm filhos presidiários, que têm filhos morando na rua, que têm filhos que estão sendo tocados, Senhor, agora pela tua mão, pelo teu poder, que toda a seta do inimigo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Levanta essas mães, Senhor, coloca no coração delas ânimo, Senhor, vontade de ter uma vida contigo, Senhor, de orar, Senhor, de clamar, Senhor, em nome de Jesus. Visita nos hospitais, visita, Senhor, todas essas mães, essas mulheres guerreiras, Senhor. Quantas, Senhor, padeceram, Senhor, com esse Covid, com essa doença, no seio das suas famílias, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que cura, Senhor. Vem com a sua mão, Senhor. O Senhor cura de câncer, o Senhor cura do que for, Senhor. Que o seu propósito, a sua vontade, boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, renova a força, acrescenta fé, Senhor. Em nome de Jesus, traz um novo fôlego e ânimo, Senhor, para que nós possamos descansar na verdade, que somos vencedoras, Pai, vencedoras, mais que vencedoras em Ti, em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Patrícia. Eterno Salvador, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam espalhadas com toda Israel de Deus e com todos os filhos do Abba na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e assim seja. Amém. Que assim seja. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada a vocês que conosco estiveram até agora. E que Deus nos abençoe e até a próxima live, se assim Ele permitir. Em nome de Jesus. Amém. Do Senhor. Amém. Amém. Amém.